Bem, disse ele, estou vendo. O que é isso? É o emblema amarelo, respondi com raiva. Ah, então é isso? Perguntou Luiz naquela sua voz lisonjeira que o Dr. Archer usava comigo, e provavelmente teria usado de novo se eu não tivesse resolvido o problema dele. Segurei minha raiva e respondi com a maior calma possível. Escute, você empenhou sua palavra? Estou ouvindo, meu velho, respondeu ele de modo reconfortante. Comecei a falar com bastante calma. De algum modo, o Dr. Archer tomou posse do segredo da sucessão imperial e tentou me privar de meu direito, alegando que por eu ter caído no meu cavalo há 4 anos, tornei-me um deficiente mental. Ele queria me manter cativo em sua própria casa na esperança de ou me levar à loucura ou me envenenar. Não me esqueci disso. Eu o visitei ontem à noite e a conversa foi definitiva. Luiz ficou um tanto pálido, mas não se alterou. Eu recomecei de forma triunfante. Ainda 3 pessoas com quem eu e o Sr. Wilde queremos conversar. Elas são meu primo, Louis, o Sr. Halberg e a filha dele, Constance. Louis ficou de pé e eu também me levantei e joguei o papel marcado com o emblema amarelo no chão. Ah, não! Preciso disso para lhe contar o que tem a dizer, exclamei com um riso de triunfo. Você deve abdicar da coroa em meu favor. Está me ouvindo? Em meu favor. Luiz olhou para mim com uma expressão espantada, mas ao se recuperar, disse de modo simpático. É claro que abdico da... De que mesmo tem que abdicar? Da coroa, eu disse com raiva. É claro, respondeu ele. Eu abdico dela. Vamos, meu velho, vou lhe acompanhar de volta até seus aposentos. Não tente nenhum de seus truques de médico em mim, exclamei tremendo de fúria. Não haja como se pensasse que estou louco. Que bobagem, respondeu ele. Vamos, está ficando tarde, Hildred. Não, gritei. Você precisa me escutar. Você não pode se casar. Eu o proíbo, entendeu? Eu o proíbo. Você deve abdicar da coroa e, como recompensa, eu lhe asseguro o exílio. Mas caso se recuse, irá morrer. Ele tentou me acalmar, mas eu estava exaltado. Peguei minha faca comprida e impedi sua passagem. Então ele disse como eles encontrariam o Dr. Archer no porão com a garganta aberta e ri na cara dele quando pensei em Vence, com a faca e na ordem que eu havia assinado. Ah, você é o rei, exclamei. Mas eu serei o rei. Quem é você para me impedir de reinar sobre toda a terra habitada? Eu nasci primo de um rei, mas serei o rei. Luiz permaneceu pálido e rígido diante de mim, e de repente um homem veio correndo pela Fort Street, entrou pelo portão do templo letal, atravessou o caminho até as portas de bronze a toda velocidade e mergulhou no interior da câmara mortífera, com um grito de um demente, e eu ri até cair em lágrimas, pois reconheci. Vence e soube que Halberg e sua filha não estavam mais em meu caminho. Vá, gritei para Luiz, você deixou de ser uma ameaça. Agora nunca se casará com Constance e caso faça com alguém em seu exílio, vou visitá-lo assim como fiz com meu médico ontem à noite. O Sr. Wilde cuidará de você amanhã. Então virei-me e saí correndo pela 5ª Avenida. E com um grito de horror, Luiz largou o cinturão e o sabre e seguiu-me como o vento. Eu o ouvi se aproximar de mim na esquina da Blacker Street e apertei o passo até a porta sob o letreiro de Halberg e ele gritou, pare ou eu atiro! Mas quando meu primo viu que eu subi correndo as escadas e ignorei a oficina de Halberg, ele me deixou. E eu o ouvi batendo com força e gritando à porta deles como se fosse possível despertar os mortos. A porta do Sr. Wilde estava aberta e entrei gritando. Está feito! Que as nações se ergam e contemplem seu rei. Mas não consegui encontrar o Sr. Wilde. Por isso fui até o armário e retirei o esplêndido diadema de seu estojo. Depois peguei o robe de seda branca, com o emblema amarelo, e coloquei a coroa na cabeça. Finalmente eu era rei. Rei por direito de Rastor. Rei porque conhecia o mistério das Híades e minha mente explorara as profundezas do lago de Hali. Eu era rei.
os primeiros esboços acinzentados a lápis do amanhecer, conjurariam uma tempestade que abalaria os dois hemisférios. Então, enquanto eu estava ali de pé, e todos os meus nervos vibraram na mais alta tensão, abalados pela alegria e pelo esplendor de meu pensamento, lá fora, na passagem escura, um homem gemeu. Peguei a vela de sebo e corri para a porta. A gata passou correndo por mim como um demônio e a vela de sebo apagou-se. Mas minha faca comprida voou mais rápido que ela e eu a ouvi berrar e soube que minha faca a encontrara. Por um instante eu a ouvia rolar, debater-se na escuridão, e então, quando parou de mexer, acendi um lampião e o ergui acima da cabeça. O Sr. Wilde jazia no chão com a garganta aberta. A princípio achei que estivesse morto, mas quando olhei bem, notei um brilho verde surgindo em seus olhos fundos. Sua mão mutilada tremeu e então um espasmo esticou sua boca de orelha a orelha. Por um momento, meu terror e desespero deram lugar à esperança. Mas quando me debrucei sobre ele, seus olhos giraram nas órbitas e ficaram brancos. E ele morreu. Então, enquanto eu estava parado, imobilizado pela raiva e pelo desespero, vendo minha coroa, meu império, toda a esperança e toda a ambição, minha própria vida, ali prostrados com um mestre morto, eles vieram, agarraram-me por trás e me amarraram, até que minhas veias saltaram como cordas e minha voz falhou, com os paroxismos de meus gritos frenéticos. Mas eu ainda estava enfurecido, sangrando e descontrolado no meio deles, e mais de um policial sentiu meus dentes afiados. Por fim, quando eu não consegui mais me mexer, eles se aproximaram. Vi o velho Haumberg atrás dele, o rosto horrorizado de meu primo Louis, e mais longe, no canto, uma mulher, Constance, chorando baixinho. Ah, agora entendi, gritei. Você tomou o trono e o império. Maldito, maldito seja você, coroado com a coroa do Rei Amarelo. Nota do editor: o Sr. Constantine morreu ontem no manicômio judiciário. Notas: não zombemos dos loucos, sua insanidade dura mais que a nossa, e eis aí toda a indiferença. Nota número 2, O Rei de Amarelo foi publicado em 1895. A data de 1920, portanto, marca o conto como uma obra que flerta com a ficção científica. A menção a uma guerra com a Alemanha, que viria a eclodir sob a forma da Primeira Guerra Mundial, bem como a anexação do Havaí incorporado ao EUA em 1898, e de Cuba, motivo de uma guerra entre os EUA e a Espanha no mesmo ano, tornam o conto curiosamente profético. Em 1893, Chicago foi palco de uma feira mundial para a qual foram construídas 200 de edificações temporárias em estilo neoclássico. Desde a publicação do livro de Chambers, vários autores tentaram criar o texto original da peça em 2 atos de O Rei de Amarelo. A versão mais bem-sucedida aparece no conto More Light, do escritor americano de ficção científica James Blush. Assim como Carcosa, Raleigh é uma palavra emprestada de Ambrose Bierce, que a utiliza com o nome não de um lago, mas de um profeta fictício que fornece a epigrafesca para 2 de seus contos, Um Habitante de Carcosa e A Morte de Halpern Fraser. O escritor americano Lin Cartier tentou harmonizar as versões de Bierce e de Chambers, sugerindo que Raleigh teria sido um profeta que pregava próximo ao lago e que viria a receber seu nome. A fonte de Bierce para o nome é incerta. Há quem sugira que se trata de uma referência ao príncipe alquimista árabe Khalid ibn Yazi, morto em 708, ou o astrólogo Ali Abram Rangel, que atuou na Tunísia no século XI e deixou um importante tratado sobre a influência dos astros. A Máscara Pálida talvez seja a mais enigmática das vagas referências criadas por Chambers, para evocar a peça fictícia O Rei de Amarelo.
Autores que tentam criar a peça ou incorporar a mitologia amarela às suas obras interpretam-na às vezes como uma máscara usada pelo próprio Rei de Amarelo, às vezes como um adereço do fantasma da verdade, ou também como um emissário do rei. Nessas versões, a máscara pálida costuma ter uma função semelhante à da Máscara da Morte Rubra, que aparece no conto de mesmo título de Edgar Allan Poe. As três parcas, ou três meras, são as divindades grego-romanas do destino. Atropo, que tece o fio da vida de cada mortal. Cloto, que o mede, e Laquesis, que o corta na hora da morte. Muitos comentaristas se referem ao cenário em que se passa o reparador de reputações como uma utopia, mas o crítico Scott D. Emmert chama atenção para as fissuras desse paraíso. Nos Estados Unidos, de onde judeus e negros foram expulsos, onde a sociedade encontra-se militarizada e câmaras de suicídio precisam ser abertas em todas as cidades para dar conta da massa de descontentes. Isso e o fato do narrador, que tanto elogia o país, ter acabado de deixar um sanatório, são pistas para o tratamento satírico dado por Chambers a essa utopia, diz Emmert. O nome é um trocadilho com Hauberk, camisa de malha metálica de mangas compridas que chega até o meio das coxas, usada como armadura. Constance Constangne é um personagem de destaque do conto The River's Night Dream, de Carl Edgar Wagner, uma das melhores obras inspiradas pela mitologia amarela de Chambers. A escolha do nome do personagem é curiosa. O escritor irlandês Oscar Wilde costumava ser citado entre as inspirações de Chambers, especificamente a peça Salomé, censurada na Inglaterra por quase 40 anos. É muitas vezes mencionada como a versão real de O Rei de Amarelo. No início da peça de Wilde, Salomé é descrita como uma princesinha que usa um véu amarelo. Hastur é um nome tomado de Ambrose Bierce. Da forma como Chambers o utiliza, às vezes parece referir-se a um lugar, e às vezes a uma pessoa. No conto Morlight, de James Blish, Hastur é uma cidade localizada em outro planeta e cenário da peça O Rei de Amarelo. A palavra é citada por H.P. Lovecraft apenas uma vez em sua ficção no conto Um Sussurro nas Trevas, mas o nome acabou incorporado aos mitos de Cthulhu por Auguste Derleth, que usou para batizar um monstro cósmico Hastur, o inominável, aquele que não deve ser nomeado. Na obra de Bierce, Hastur é apenas o gentil e bucólico deus dos pastores, para quem o protagonista do conto, Haita the Shepherd, ora. De acordo com a escritora americana Marion Zimmer Bradley, o nome provavelmente deriva de Astúrias, região da Espanha. Giuseppe Garibaldi, general italiano, herói da luta pela unificação da Itália no século XIX e que também lutou no Brasil. Uma estátua de bronze em sua homenagem foi instalada na Washington Square, em Nova York, no ano de sua morte por iniciativa de um grupo de imigrantes italianos e ainda pode ser vista lá. No universo do conto, a estátua de Garibaldi foi substituída por uma de Peter Stuyvesant, último diretor-geral da colônia holandesa de Nova Amsterdã, na América do Norte, povoado que viria a dar origem à cidade de Nova York. A troca da estátua de um herói latino patrocinada por imigrantes pela de um dos patriarcas da cidade é mais um sinal do caráter xenófobo e nativista da utopia em que se passa o conto. Provavelmente referência ao lago Hangley, no estado do Maine. Sing Sing, presídio de segurança máxima do estado de Nova York, foi inaugurado em 1826 e é usado até hoje. Em seus primeiros anos, utilizavam um sistema de trabalhos forçados, confinamento solitário e imposição de absoluto silêncio, por meio de castigos físicos, se necessário, aos presidiários. Cacilda e Camila são personagens da peça O Rei de Amarelo. Chambers não dá mais informações sobre elas. Na reconstituição da peça escrita por James Blish, Cacilda é a rainha da cidade de Hastur e Camila sua filha. O nome Denry é aparentemente uma criação original de Chambers.
As referências por trás dele, se existir alguma, nunca foram esclarecidas. Mas na versão da peça O Rei de Amarelo, de James Blish, às margens do Lago Denry fica a cidade de Alar, que trava uma guerra interminável com Astur, situada às margens do Lago de Raleigh. Itthill, personagem da peça O Rei de Amarelo, é algumas vezes associado ao fantasma da verdade, outra figura que aparece nos trechos da obra maldita citados por Chambers. Na versão de Blish, o rei mata Itthill, destruindo assim a verdade, perto do final da peça. Wat Tale, na Otauba, ou como escrevem alguns atores, Noatauba, o fantasma da verdade e Aldones, são todos nomes lançados por Chambers em referência ao Rei de Amarelo. Sem que fique claro, na maioria dos casos, se representam personagens ou lugares. Na versão de Blish, Tale e Wat são filhos de Cacilda e disputam o amor da irmã, Camila. Noatauba é o sacerdote que serve ao fantasma da verdade e Aldones, o rei fundador de Rastur. No romance House of the Troll, de Richard Deney, Noatauba é o rei de Carcosa. Esta é mais uma referência enigmática deixada por Chambers. O desenho mais conhecido do emblema amarelo, um olho estilizado, do qual partem 3 ganchos ou tentáculos, foi criado pelo americano Kevin Ross para o role play game The Call of Cthulhu, em 1989, e se tornou uma espécie de representação oficial do símbolo, sendo usado até mesmo no filme The Yellow Sign, dirigido por Aaron Wernick em 2001. A Washington Square, em Nova York, conta com um arco de mármore erigido em 1892 e modelado no Arco do Triunfo de Paris. Ele é mais conhecido, no entanto, como o Arco de Washington. O nome Maybury Arch, Arco de Mármore, costuma ser reservado para um monumento localizado em Londres e erguido em 1833. O uso do nome britânico para o Arco de Washington pode ser mais um sintoma das pretensões imperialistas de Castaigne ou dos Estados Unidos representados no conto. O crítico Robert M. Price especula que a loucura de Hildred e do Sr. Wilde consistia no fato de ambos viverem em um mundo de fantasia compartilhado, a parte da realidade consensual. Price compara esse mundo às Dreamlands de H.P. Lovecraft, universo em que se passa a novela A Busca Onírica por Kadath, localizada em uma dimensão alternativa compartilhada por personagens que a visitam em seus sonhos. O conto não revela o destino real do Dr. Archer, mas o crítico Scott D. Emmert sugere uma leitura em que Hildred Castaigne e o Sr. Wilde eram inofensivos, a despeito de seus delírios, e não representavam um perigo real para a sociedade. A sociedade americana, descrita no conto, é que seria o verdadeiro perigo.